Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Abigail Viana e vamos trabalhar hoje o componente curricular de língua portuguesa. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de te lembrar o quanto é importante para nós termos vocês aqui conosco todos os dias, assistindo às nossas aulas, para aumentar cada dia mais o teu conhecimento. Quero te sugerir nessa hora que pegue um caderninho, um lápis, uma borracha, para anotar o que você achar de mais interessante, anotar as tuas dúvidas que poderão surgir no meio da aula e lembrando que você é um aluno nota 10, que com certeza você se dedicando, você se esforçando, como diz aí no slide, você vai arrasar, você arrasa. Você é uma pessoa muito especial e por isso eu fico muito feliz em ter você aqui conosco hoje, acompanhando a nossa aula. O tema da nossa aula de hoje, se você quiser anotar, são os tempos verbais, em especial o tempo presente. Mas não se preocupe, que antes de darmos o conteúdo de hoje, nós iremos dar uma revisada no que é verbo, quais são os tempos verbais, para que você possa lembrar o que nós já temos estudado e ampliar ainda mais o teu conhecimento. Por isso, é muito importante que você assista às aulas todos os dias, porque uma aula vai complementando a outra e assim você vai conseguir entender melhor o conteúdo do dia. Vamos começar lembrando o que é verbo. Eu sei que você sabe, mas não custa a gente dar aquela boa revisada. Verbo é a palavra que indica ação, ou seja, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Como assim, professora? Vamos ver aqui alguns exemplos e você vai entender melhor. Nessas 3 frases que você está podendo observar, nós temos exemplos de verbo que tem ação. Vamos almoçar agora. Qual é a ação? Almoçar. Está aí destacado em vermelho. Na segunda frase, Karina anda muito de bicicleta. Qual é a ação de Karina? Andar, ela está se movimentando. E por último, Rafael toca violão. Qual a ação de Rafael? Toca. Então, verbo como ação, nesses 3 exemplos, eu creio que você pode perceber com mais clareza. Se você está agora escrevendo no seu caderno, qual é a ação? Escrever, isso mesmo, é o verbo. Qual é a minha ação nesse momento? Eu estou falando, então o verbo falar, ok? Vamos para os próximos exemplos. Esses exemplos que você está vendo agora são exemplos que indicam estado. Por exemplo, ela está desesperada por uma resposta. Qual o estado dela? O que é que o verbo está sinalizando? Que ela está desesperada. E na segunda frase, todos parecem meio loucos. Então, aí o estado deles está indicando pelo verbo parecer, que é que eles parecem meio loucos. E também temos os exemplos dos fenômenos da natureza, que pode ser relampejar, trovejar, ventar. Nesse exemplo, nós temos 2 exemplos aí, que são, na primeira frase, choveu muito à tarde. Então, o verbo aí chover está indicando um fenômeno da natureza. E a segunda frase, que é o nosso segundo exemplo, nós temos relampejou a noite toda. Aí você pode até dizer assim, professora, na frase está escrito choveu e está escrito relampejou. E a senhora falou verbo chover. Isso mesmo, é porque o verbo, quando a gente diz chover, relampejar, trovejar, que termina com R, ele está no infinitivo. E aí, choveu,
e relampejou, o verbo já está conjugado. Não se preocupe que teremos diversas aulas para nos aprofundarmos cada vez mais nesse tipo de conteúdo, tá certo? Vamos agora ver outra coisa. Os verbos, a gente já aprendeu, a gente já lembrou que eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas também vamos lembrar que o verbo ele possui flexões de tempo, ou seja, ele pode estar no presente, que é o que está acontecendo agora, ele pode estar no passado, que é o que já aconteceu, e ele pode estar no futuro, que é o que ainda vai acontecer. Também ele tem a flexão de número e pessoa. O que é número? Singular e plural. Vamos dar uma lembrada, o que é singular? É quando fala de um ser único, é uma única coisa, uma única pessoa, um único objeto. Por exemplo, se eu digo o estudante, ele está no singular, tem apenas um. Mas se eu digo os estudantes, quer dizer que tem mais de um, 2, 3, quantos forem. Então, isso é singular e plural, deu para lembrar, não é? E também pessoa, porque o verbo tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Não se preocupe, que vamos ter vários exemplos aqui e você vai poder se inteirar melhor, tá certo? Não precisa ficar assim preocupado, que vai ter vários exemplos e você vai poder tirar as suas dúvidas. Vamos ver aqui, ó. Essa primeira frase, o pássaro voa alto. O verbo aí é o verbo voar, e está conjugado aí voa. O pássaro voa alto. Se eu digo a você que o pássaro voa alto, você imagina aí que essa ação está acontecendo agora, ela já aconteceu ou ela vai acontecer? O que é que você acha? Vamos ver a segunda. Segunda frase. A mesma frase, eu mudei o tempo verbal. O pássaro voou alto. Veja a diferença de voa para voou. Vamos ver a terceira, porque aí vamos comparar as três. O pássaro voará alto. Veja o verbo aí, voa, voou e voará. Voa, ele está acontecendo nesse exato momento, tá certo? Então, é no presente. Quando diz voou, já aconteceu. Então, essa ação se deu no passado. E voará ainda vai acontecer. Então, está no tempo futuro. Eu quero chamar a tua atenção nesse slide, que na terceira frase a palavra pássaro está com P maiúsculo. Isso foi uma falha minha, tá certo, gente? Vocês vão desculpar, mas a palavra pássaro aí deveria estar com P minúsculo, porque não é nome próprio, nem é nome de lugar, de pessoa, tá certo? Então, me perdoem, mas aí fica a dica, tá certo? O pássaro aí tem que ser escrito com letra minúscula. Vamos ver agora esse bilhetinho aí, tá certo? É um gênero textual de bilhete e vamos localizar os verbos escritos nele. Mariana, traga a sua boneca para brincarmos em minha casa. Faremos comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho de sua amiga Thalita. 26/7/2021. Observe que aí os verbos das frases do bilhetinho já está em vermelho. Fica mais fácil da gente visualizar. Lembrando que se essa atividade, seu professor passar em sala de aula para que você destaque, é só você lembrar o que a gente viu lá no início da aula, que verbo indica ação, estado, fenômeno, aí são ações. Observe, traga, então ela vai trazer. E depois vem brincarmos. Faremos e convide. São ações que Mariana deverá fazer para que possa brincar na casa de Thalita. Quando ela diz traga, ela nem disse trouxe, nem disse trará. Quando ela diz traga, quer dizer agora. Então, está no presente. Para brincarmos, é uma coisa que ainda vai acontecer. Amanhã, ou de tarde, ou mais tarde, não sei. Mas quando nós brincarmos, se dá um tempo do que ainda vai acontecer. Faremos. Então, quer dizer que elas não fizeram ainda, nem estão fazendo. Como elas ainda farão, é no tempo futuro. E quando diz convide, também agora, olha, convida a Paulinha. Então, veja que dentro de um simples bilhete, nós temos vários verbos e abordando vários tempos verbais. Eu espero que você esteja entendendo. Qualquer dúvida, você anota e pode perguntar para o teu professor, que com certeza ele vai te orientar. Nesse exemplo que também está aí na tua tela, o verbo cantar está conjugado. Observe que aí em vermelho está eu, tu, ele, nós, vós, eles.
O que são essas palavras? Essas palavras são pronomes. Pronomes são palavras utilizadas para substituir o nome. Por exemplo, eu posso dizer assim, Carlos come muita pizza, mas também eu posso dizer, ele come muita pizza. Percebe? Eu pude trocar a palavra Carlos, o nome de Carlos, por um pronome ele. Então, pronome basicamente é isso, é a palavra que substitui o nome. E quando nós vamos conjugar os verbos, nós utilizamos desses pronomes pessoais. Você observa que tem um espaço entre os 3 primeiros, foi de propósito, tá? Eu, tu e ele são, respectivamente, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Quando eu digo eu, estou me referindo a uma pessoa. Quando eu digo tu, eu também estou me referindo a uma pessoa. A mesma coisa acontece quando escrevemos ele. Então, como se trata de uma pessoa, é singular. Quando a gente vai para os 3 últimos, quando eu digo nós, você percebe que eu não estou sozinha. Se eu disser aqui nós no estúdio, você vai entender que você é uma pessoa inteligente, que eu não estou aqui sozinha. Então, como são várias pessoas, plural, vós e eles da mesma forma. Então, aí vamos conjugar o verbo cantar. Primeira pessoa, eu canto. Na segunda pessoa, tu cantas. E na terceira, ele canta. Aí foram primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Vamos conjugar o plural agora. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Foi primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Já demos uma revisãozinha rápida sobre o que é verbo, os tempos verbais, as pessoas, o número. Agora vamos entrar detalhadamente no assunto da aula de hoje, que é o tempo presente. O que é o tempo presente? É um tempo verbal que é usado para indicar uma ação habitual que ocorre no momento da fala. Então, se eu estou falando está acontecendo agora, é presente, é o dia de hoje, é o momento do agora. Nós temos aí um exemplo. Eu abro a janela, ou seja, eu estou fazendo agora, eu abro. Não é eu abri, também não é eu abrirei, é eu abro. Está acontecendo nesse exato momento, por isso que está no tempo presente. Agora, eu vou colocar para vocês alguns exemplos de gêneros textuais onde nós vamos identificar alguns verbos. À medida que você for identificando, você já vai pensando aí, ele está no presente? Ele está acontecendo agora? Ou ele está no passado? É uma situação que já aconteceu. Ou não, ainda vai acontecer, é no futuro. Então, à medida que você for lendo juntamente comigo, você já vai tentando identificar em que tempo esse verbo está. Vamos praticar? Olha que maravilha, uma receita. Nós temos aí a receita do brigadeiro, os ingredientes. 1 colher de sopa de manteiga, 1 lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 xícara de chocolate granulado e manteiga para untar. Será que tem algum verbo aí nos ingredientes? Não, né? Ele está aí citando o que a gente vai precisar para realizar a nossa receita. Mas, quando nós passamos para o modo de preparo, observe que já estão em vermelho todos os verbos existentes aí. Eu vou lendo bem pausadamente e você já vai prestando atenção e já vai pensando aí em que tempo esses verbos estão. Quando eu terminar, eu vou te perguntar e quero ver se você vai acertar. Vamos lá? Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela, cerca de 10 minutos. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Com as mãos untadas, faça bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Observe aí todos os verbos que estão em vermelho. Vamos ler comigo? Vamos participar da aula? A primeira palavra que aparece em vermelho, coloque, misture, leve, mexendo, desprender, retire, passe, deixe esfriar, faça, passe e sirva. Observe que todas elas estão mandando você fazer algo naquele exato momento. Muito bem, então está no tempo presente.
Nem ela não disse assim, ó, coloquei a manteiga, misturei bem, não está no passado. Nem está assim, colocará a manteiga, misturará bem, não. Está no tempo presente, está no momento agora. Observando que já no finzinho aí do modo de preparo, tem a palavra esfriar. O verbo esfriar está terminando em AR, está no infinitivo, ele não está conjugado, tá certo? Como os demais estão. Vamos continuar. Vamos agora ver em outro tipo de texto. Nós vimos na receita, agora vamos ver um poema de uma autora chamada Cecília Meirelles, que eu sei que você com certeza conhece. Vamos ler comigo? Para não ficar aí parado, bater o sono. Vamos dar aquela interagida com a gente? Vamos ler? Então vamos lá. Ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não guardo o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas se não conseguir entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Legal esse poema, né? Eu gosto bastante dele. Eu vou dar uma voltinha aqui, eu não vou ler novamente todo não, mas para você perceber, tem aí calça, põe. Esses verbos, está dando ação de quê? Uma ideia de quê? Que já passou, que está fazendo ou que ainda fará. Muito bem, está fazendo agora. Ou se tem agora. Ou agora é chuva, ou agora é sol. Então, os verbos ainda estão no presente. Aí tem aí a outra parte, ó. Quem sobe, não fica. Não está falando subiu, não está falando ficou, não está dizendo subirá, ficará. Então, todos esses verbos aí, eles estão no presente. É no momento da fala que está acontecendo. Veja que coisa interessante, como muda o sentido quando a gente muda o tempo verbal. Os dois primeiros versos aí no meu exemplo estão de acordo com o poema. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Agora, presente, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. No meu segundo exemplo, eu mudei. Eu peguei o tempo que estava no presente e coloquei assim, ó. Ou guardei dinheiro e não comprei o doce. Em que tempo está? Se já aconteceu. Muito bem, está no passado, ó. Ou guardei dinheiro e não comprei o doce, ou comprei o doce e não guardei o dinheiro. Peguei os mesmos versos e novamente fiz a brincadeira, mudei o tempo. Aí eu coloquei agora, ou guardarei dinheiro e não comprarei o doce, ou comprarei o doce e não guardarei o dinheiro. Isso foi ontem? Isso é hoje? Não. Isso dá a ideia de amanhã, depois, algo futuro. Muito bem. Então, veja aí como o mesmo verso do mesmo poema muda totalmente a ideia que é transmitida de acordo com o tempo em que o verbo está conjugado. Aí eu peguei o verbo guardar, que estão nos exemplos anteriores, e novamente conjugamos. Isso tem que ser uma prática, tá, gente? Pegar os verbos e estar sempre praticando para que a gente possa realmente aprender. Lembram aí do vermelho o que é isso? Os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes pessoais do caso reto. Os três primeiros, singular. Os três últimos, plural. Vamos ler comigo, vamos participar. Eu guardo. Tu guardas, ele guarda. Só te lembrando que isso aí é o tempo presente, tá certo? Nós guardamos, vós guardais, eles guardam. Observe, gente, como a nossa língua portuguesa, como ela é rica e cheia de detalhes. O tu e o nós. A palavra é quase a mesma, guardas e guardais. Acrescenta apenas a letra I. Mas muda a leitura, muda a pronúncia. Então, fica atento, você já está no 5º ano, daqui a pouco o ano acaba, vai para o 6º e tem que estar antenado para escrever bem. E quer uma dica, quer escrever corretamente, leia bastante.
Quem lê bastante, escreve bem, fala bem, é mais inteligente, tem ideias para a conversa. Então, fica aí a dica de você estar sempre lendo, tá bom? Agora, outro gênero de texto, outro gênero textual. É uma música que você conhece lá desde a educação infantil, que é a música do sapo. Vamos ler comigo? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Esse sapo aí está precisando tomar mais banho, né? Mas tudo bem, não vem ao caso hoje na aula. Observe também os verbos estão destacados em vermelho. Lava, quer, mora, tudo dá ideia de hoje, de agora. Então, novamente, está no tempo presente. Vamos ver como é que ficaria essa música em outro tempo. O sapo não lavou o pé. Não lavou porque não quis. Ele morava lá na lagoa e não lavou o pé porque não quis, mas que chulé. Fica estranho a gente ouvir assim, porque a gente está acostumado da outra forma, não é? Mas observe, desse jeito que nós escrevemos aí. Continua no presente? Não. Quando diz o sapo não lavou, dá a ideia de alguma situação que já aconteceu. Então, está no passado. Está aí um bom exercício para você fazer. Pegar pequenos textos, localizar os verbos e aí você vai mudando. Se está no presente, coloca no passado, coloca no futuro e aí você vai ver. É uma brincadeira divertida e, ao mesmo tempo, você está aprendendo. Aí tem aí uma perguntinha para vocês. Em quais dessas frases o verbo está no presente? Então, eu vou colocar aí algumas frases e você vai me dizer, eita, dei a dica, tá vendo, rapaz, te dei a resposta, mas fazer, eu sei que você ia acertar. Vamos ler as frases, faz de conta que não apareceu nada aí. Primeira frase, o avião pousou com dificuldade. E a segunda frase, Luana toca piano muito bem. Primeiro passo, vamos localizar nessas frases os verbos. Qual é o verbo da primeira frase? Qual é a ação? O que é que aconteceu? Muito bem, o avião pousou. Vamos parar e pensar. Se ele já pousou, quer dizer que essa situação já aconteceu. Então, está no passado. Então, não é a primeira frase. Vamos agora para a segunda frase. Luana toca piano muito bem. Ela tocava, ela tocou, ela tocará. Não, ela toca. Se ela toca, está no presente. Então, com certeza você já tinha acertado. A frase aí que está no tempo presente é Luana toca piano muito bem. Vamos agora ver, temos 4 exemplos aí. Letícia come muita fruta. O gato de João bebeu todo o leite. Patrícia estuda todos os dias. E Cauã tocará no festival de música. Vamos localizar os verbos. Primeira frase. Letícia come muita fruta. Qual é o verbo? Qual é a ação? O que é que Letícia está fazendo? Comendo. Muito bem. Letícia come. Então, o verbo é come. O verbo comer. Ela comeu. Ela come ou comerá? Come. Muito bem. Então, já sabe qual é o tempo, né? Não vou te dizer agora. A segunda frase. O gato de João bebeu todo o leite. Aconteceu agora? Ainda vai acontecer? Ou já aconteceu? Bebeu. Já aconteceu. Qual o tempo? Não vou falar, é você que vai dizer aí para mim. Patrícia estuda todos os dias. Ela estudou? Ela estudará? Ela estuda. Se está acontecendo agora, qual o tempo? E por último, Cauã tocará no festival de música. Cauã já tocou? Ele toca nesse momento? Ah, ele tocará. Isso ainda vai acontecer. Qual o tempo? Então, vamos ver quais frases aí estão no presente. Eu sei que você acertou. Letícia come fruta e Patrícia estuda todos os dias. No caso do gato de João, ele já bebeu, então está no passado. Que no teu livro, você pode encontrar também esse nome com o nome pretérito, tá? Se você encontrar o verbo dizendo assim, está no pretérito, pretérito é a mesma coisa que passado, tá certo? E Cauã tocará no festival, se ainda vai acontecer, quer dizer que está no futuro. Agora, nós vamos dar uma revisadinha naquilo que aprendemos, tá
tá certo? Eu creio que você ficou aí, você fez algumas anotações. Quem sabe até agora com essa revisãozinha, você vai tirar até alguma dúvida que tenha surgido, tá certo? Se mesmo assim a dúvida persistir, você anota direitinho, assim que tiver contato com o teu professor, com a tua professora, você vai tirar dúvida, porque nós estamos aqui para isso. Então vamos lá. O que é verbo? A gente falou isso lá no início da aula. Nós demos o conceito da palavra verbo. Vamos lembrar? Verbo é aquela palavra na frase, no texto, que ela vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tá certo? Ação. Maria está comendo. Luana foi ao shopping. João toca violão. São ações. Quando eu digo estado, Letícia parece feliz, então está falando do estado que Letícia está. E os fenômenos da natureza são ações realmente atribuídas ao natural, não é? Choveu bastante, ventava muito, relampejou toda a noite. Então, tudo que se trata da natureza, os fenômenos da natureza, também são verbos. Agora, deixa eu te dar uma curiosidade. O verbo no estado ou na ação, a gente pode conjugar. Por exemplo, vamos dizer o verbo caminhar, é uma ação. Então, eu posso conjugar. Eu caminho, no caso do presente, não é que foi a aula de hoje. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Nós caminhamos, vós caminhais, eles caminham. O verbo também de estado também pode ser conjugado. Vamos pegar o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estais, eles estão. Mas o verbo, quando é fenômeno da natureza, não dá para conjugar. Eu não vou dizer eu chovo, eu relampejo, não é? Então, não dá para ser conjugado. Então, fica aí essa curiosidade, essa dica, tá certo? Então, aí a resposta do que é verbo. Vamos ler comigo para participar, ela está quase no finzinho já. É a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Agora vamos fazer outra perguntinha que eu quero ver se você prestou atenção na aula. Em quais tempos nós podemos conjugar os verbos? São 3 tempos. Será que você lembra quais são eles? Qual foi o tempo que a gente estudou hoje? Que é o que está acontecendo agora. Muito bem. É o tempo presente, é o agora. E aquele tempo que já aconteceu? É o tempo chamado de passado, mas que também podemos encontrar ele com o nome de pretérito. E o que ainda vai acontecer é chamado de tempo futuro. Lembrando que a nossa aula de hoje, nós demos ênfase no tempo presente, que é o que está acontecendo agora. Então, aí está aparecendo para você os nomes dos 3 tempos verbais que existem. Agora aqui, em quais destas frases o verbo é um fenômeno da natureza? Milena tomou banho de mar, ventava na casa da vovó, ou durante a tempestade relampeja bastante. Essa é bem fácil, não é? Ventava muito na casa da vovó e durante a tempestade relampeja bastante. São as 2 frases onde nós encontramos os tempos verbais os tempos verbais não, onde encontramos os fenômenos da natureza. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, estudem, se dediquem, porque o que você faz no presente vai influenciar demais no que vai acontecer no teu futuro. Então aproveita essas aulas, estuda, anota, pesquisa, que com certeza você está plantando boas sementes no seu presente e o teu futuro será simplesmente brilhante e de muito sucesso. Um ótimo dia para vocês, eu conto com vocês na próxima aula, ok? Fiquem bem. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife.
Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos conversar sobre combustão. Combustão. Pois é, vocês já ouviram falar nessa palavra? Já ouviram isso em algum lugar? Sim ou não? Pois é, então nós iremos falar sobre isso que vocês estão pensando nesse exato momento. E eu faço esta pergunta para vocês. O que é combustão? Quando eu falo para vocês em combustão, vocês lembram de alguma coisa? Vocês lembram de algum elemento? Algo especial vem na mente de vocês quando nós falamos em combustão? Eu estou escutando daqui que já tem gente falando aí que a combustão tem a ver com... Isso mesmo. Olha, a combustão, ó. Olha aí, tem a ver com ele, tem a ver com fogo. Exatamente. Como assim, professor? Conta essa história direito. Vou colocar aqui para vocês esta definição. Acabei de acender aqui o fósforo e aí diz assim, ó. Combustão é toda reação química em que um combustível, material oxidável, reage com um comburente, um material gasoso que tenha o gás oxigênio como o ar. E aí? Ficou claro? Deu para entender agora direitinho o que é a combustão ou está um pouquinho complicado? Eu já começo a perceber que para essa combustão acontecer, preciso ter alguns elementos. E nesse caso aí, vocês estão vendo aqui na imagem que para que a combustão aconteça, a gente precisa ter o comburente, o combustível. Tem outra coisinha importante também, que é o ar, que é o oxigênio. Então, todos esses elementos juntos, em cadeia, faz com que a combustão aconteça. Então, essa combustão que é uma reação química. E por ser uma reação química, também vai liberar gases.
E a gente vai entender isso no passar dessa aula. Mas eu estou sentindo daqui que vocês ainda estão com dúvidas com relação a esse processo de combustão. Por isso, como seria isso na prática? Porque eu estou dizendo para vocês que a combustão, ela precisa de alguns elementos para acontecer. Então eu acendi aqui um fósforo para vocês verem. Para acender um fósforo, eu tenho um conjunto de elementos aqui para que essa combustão ela aconteça. Se faltar um desses elementos, a combustão ela não ocorre. Sabia? Pois é. É preciso ter o conjunto. Tudo precisa estar ali ao mesmo tempo para que a combustão aconteça. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Nessa experiência prática, vem para cá comigo agora. Eu vou mostrar para vocês, numa experiência prática, que para a combustão acontecer, nós precisamos de alguns elementos, alguns fatores para que isso aconteça. Vamos lá. Eu tenho aqui uma vela, vocês estão vendo daí, e aqui eu tenho um copo que vai compor esse experimento. O que será que eu vou fazer aqui, professor? O que é que eu vou fazer por aqui para vocês verem? Ó, eu vou acender essa vela aqui desse jeito. Pronto. A velinha está aqui acesa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse copo em cima dessa vela. Ou seja, a combustão está acontecendo aqui porque os elementos eles estão reagindo. Está tudo junto, está tudo tranquilo. Quando eu colocar o copo, algo vai acontecer. O que será que vai acontecer? Bora ver? A vela... Ó, tentou ainda, mas apagou. Essa foi a nossa experiência. Então, a gente percebeu que, ao colocar o copo aqui, passou um tempinho e a vela apagou. Mas aí, nós temos o seguinte nesse experimento. E eu pergunto para vocês, por que será que a vela apagou? Por que a vela apagou? Alguém sabe me explicar? Alguém sabe dizer por que a vela, nesse experimento aí, apagou? Lembra que eu disse que para a combustão acontecer, a gente precisa dos 3 elementos juntos ali. E aí, tem alguma sugestão? Alguém imagina qual foi o elemento que faltou e fez com que a vela apagasse? Nós temos aí 3 elementos, e aí chamamos do triângulo do fogo. Para que esse fogo aconteça, nós precisamos de 3 elementos. O primeiro deles é o combustível. Nós temos ali no caso da vela, né? A vela em si seria o combustível. O que mais? Nós precisamos do oxigênio para que essa vela também ela continue acesa. O fogo ele continue acontecendo. E nós precisamos de uma fonte de energia. Essa fonte de energia, quem fez o papel da fonte de energia ali foi o fósforo. Então vejam, são 3 elementos. Eu preciso da fonte de energia, que é o fósforo, preciso do combustível, que no caso ali é a vela, que estaria funcionando como combustível, e preciso do oxigênio. Agora percebeu aí, né, a história? Quando eu coloco o copo em cima da vela, ela vai continuar por um tempo acesa e depois ela para. Por quê? Porque naquele espaço em que ela está, o oxigênio acaba. Lembra das reações? Que é uma reação química. Ela vai estar consumindo, o combustível ali vai estar consumindo o oxigênio para que o fogo aconteça. Quando eu coloco o copo em cima, o oxigênio que tinha ali naquele espaço acaba e aí a gente não tem os 3 elementos. Aí o fogo não acontece. Então a gente precisa desses 3 elementos para que a gente tenha essa reação, para que a gente tenha a combustão. Combustível, fonte de energia e oxigênio. Aí eu faço a pergunta para vocês.
Hoje em dia, muita gente está usando o álcool em gel, passando álcool na mão, né? Vai passar o álcool, a gente está num período de pandemia e uma das indicações é que a gente limpe as mãos, né? Não tem água e sabão, mas possa limpar as mãos aí com o álcool em gel. O álcool, ele é um combustível, né? Se você acender um palito de fósforo próximo de uma garrafa de álcool, se tiver uma fonte de energia ali perto, ele vai pegar fogo. Então o álcool ele é um combustível. E aí eu pergunto a vocês, se eu estou com uma garrafinha de álcool na mão, se eu estou passando o álcool em gel, por que ele espontaneamente não pega fogo? Vocês estão vendo aí no triângulo, né? Estão vendo aí na imagem que nós temos dois elementos aí. Nós temos o combustível, que seria o álcool, e nós temos o oxigênio, que está no ar. O que é que está faltando? Por que esse álcool ele não pega fogo? Eu vou pegar aqui uma garrafinha de álcool para vocês verem, que é o seguinte, eu estou com a garrafinha aqui, ó. E aí eu pergunto, se eu abrir ela aqui e passar o álcool na minha mão, limpar aqui as mãos, não vai pegar fogo. Por quê? Está faltando uma coisinha no nosso triângulo do fogo para que isto aconteça. E o que é que está faltando? Está faltando a fonte de energia. A fonte de energia que vai se acontecer, né? Se tivéssemos uma fonte de energia aqui, aconteceria um acidente. Pois é por isso que nós temos que ter bastante cuidado com esse processo de combustão. Se a gente tem aqui em casa um fogão aceso, um fósforo, um isqueiro, e ele estiver próximo desta garrafinha de álcool, nós estamos correndo o risco de fechar o ciclo, de termos o combustível, o oxigênio e a fonte de energia. Isso acontecendo, isso aqui pode pegar fogo. E aí vai, claro, nos queimar. Então a gente precisa ter bastante cuidado no manuseio desse produto que a gente está utilizando muito no nosso dia a dia, mas é bastante cuidado porque ele é altamente inflamável, ele pega fogo. Então se você acender um palito de fósforo, se tivermos uma fonte de energia aqui, ele vai com certeza inflamar. Nós vamos ter aí o processo acontecendo, que é o processo de combustão. Pois é. Então, para que esse processo ele aconteça, a gente precisa desses três elementos: combustível, fonte de energia e oxigênio. E isso acontece em várias situações do nosso cotidiano. Por exemplo, as pessoas gostam de fazer um churrasco, né? Um churrasquinho ali e tal. Aí nós temos nessa imagem aí um churrasco e eu tenho os três elementos presentes para que esse churrasco ele aconteça. Se a gente não tiver esses três elementos, o churrasco não vai sair. Quais são os três elementos? Primeiro eu preciso do combustível. O que é que vai entrar em combustão? O que é que vai estar o tempo inteiro ali no churrasco, fazendo com que a carne seja aquecida, né? Com que a gente tenha realmente essa reação de calor. O que é que vai estar emitindo esse calor? O que é o combustível nessa imagem do churrasco? O combustível seria o carvão. E quando é que a gente sabe que o carvão ele está em combustão? Tem uma coisa que acontece no carvão. Quando você coloca o carvão, ele tem uma cor ali específica. Ele tá preto, né? Ele fica preto. Mas quando ele começa a entrar em combustão, ele muda a cor. Você começa a perceber que o carvão ele vai ter outra cor. Isso mostra que ele está num processo de combustão. Além da cor, ele vai emitir calor. Pois é, você já tentou chegar perto de uma churrasqueira quando ela está ali funcionando? Você sente que ali é mais quente. Então essa reação de combustão libera calor. Nós temos o oxigênio, que está no ar, e nós temos a fonte de energia, que é o que as pessoas usam para acender a fogueira, acender o carvão. Então tem gente que usa de vários materiais, óleo, outros combustíveis, que vão fazer com que o carvão ele entre em combustão. E para esse carvão se manter em combustão, para que a gente tenha uma combustão acontecendo, eu preciso ter no ambiente ali também
bastante oxigênio. Não é por menos que as pessoas costumam abanar. Vai abanando assim. Quando a gente está fazendo esse abanando ali para sair, para o carvão ele ficar mais aquecido, ali, em outras palavras, nós estamos colocando mais oxigênio no local. E aí, a combustão, ela vai acontecer. Então, lembra disso. Para que a combustão aconteça, nós temos esse triângulo aí, os 3 pontos. Precisamos da fonte de energia, nós precisamos do combustível e do oxigênio. E este combustível se apresenta de diversas formas. Uma das formas que nós temos são os combustíveis sólidos. Pois é. E aí eu trouxe 2 exemplos para a gente. O exemplo que eu coloquei lá na churrasqueira, que no caso é o carvão, mas nós temos um combustível sólido bastante conhecido nosso, que é o papel. Pois é, o papel ele é também um combustível. Se você coloca uma fonte de energia próximo do papel, se você acender um fósforo e colocar por baixo de uma pilha de jornal, todos esses jornais que estão ali vão pegar fogo, porque o jornal ele é um papel, ele é um combustível sólido, assim como o carvão que vocês estão vendo aí na imagem. Além disso, tem mais alguma coisa? Tem sim. Nós temos o combustível sólido, mas também nós temos os combustíveis que são líquidos. Eu acabei de falar do álcool, né? O álcool a 70 que a gente está usando, né? Nesses tempos de pandemia. Os álcools que a gente encontra por aí, o álcool em gel também é um combustível, assim como a gasolina, o etanol, né? O álcool etanol, que são usados aí nos transportes, nos automóveis, eles são combustíveis líquidos. Tem um combustível líquido que nós usamos todos os dias. Pois é, sabia? Não é o álcool em gel não que eu estou falando não. Geralmente os perfumes, os desodorantes são inflamáveis também. Quando você vê o nome inflamável, significa dizer é combustível, pega fogo. Pois é. E aí a gente precisa ter muito cuidado no manuseio desses combustíveis para que a gente não tenha acidentes. E aí a gente, claro, se machucar, a gente se queimar. É muito comum as pessoas não terem essa consciência e às vezes acontecerem alguns acidentes, como por exemplo a utilização de álcool em cozinhar. Você vai cozinhar, vai fazer um alimento e manusear uma garrafa de álcool próximo a um fogão, por exemplo. O fogão vai estar ali com sua fonte de energia, com o fogo aceso. Se você manusear uma garrafa de álcool próximo e ele bater, aquilo ali pode explodir. Pode causar um acidente muito sério. Então a gente precisa ter cuidado. Lembra, nós temos o combustível sólido, e aí os exemplos que eu dei hoje, carvão, jornal. Nós temos o combustível líquido, que aí nós temos o álcool e a gasolina, mas nós também temos aqueles combustíveis que são até mais difíceis da gente ver, porque eles são gasosos. Exatamente. E aí eu estou colocando aí, ó, o gás butano, que é aquele utilizado na cozinha, né, no gás, no botijão da cozinha, e o gás hidrogênio, usado muitas vezes por indústrias. Esses combustíveis gasosos também são muito perigosos. A gente precisa ter muito cuidado também no manuseio desses combustíveis aí, porque podem causar acidente. Eles são altamente inflamáveis. Aí você já parou para pensar nisso? Você já viu um fogão lá? Já prestou atenção que quando a gente liga o fogão, fica ali o tempo inteiro o foguinho saindo ali, né, para cozinhar as comidas, preparar os alimentos, e fica aquele fogo, aquela chama o tempo inteiro? Aquilo acontece porque nós temos um gás inflamável que está sendo colocado ali para fora. E ali nós colocamos a fonte de energia. Alguns fogões são elétricos. Então a gente aperta um botãozinho, ele vai dar uma faísca, e essa faísca é a fonte de energia, que entrando em contato com o gás e o oxigênio que nós temos no ar, faz com que a combustão aconteça. Isso acontece em vários locais, em várias situações, nos automóveis, em outras situações onde a combustão ela acontece. E esse é um exemplo, o fogão.
o gás de cozinha altamente inflamável, a gente precisa ter muito cuidado para evitar acidentes. E eu até digo para vocês que essa experiência que eu fiz hoje aqui para a gente, mostrar que a vela ela apaga quando a gente coloca o copo em cima, eu até peço que vocês não tentem fazer essa experiência em casa. Isso aqui foi só a nível de aprendizagem, para a gente perceber que a vela apaga porque faltou oxigênio. Mas vocês não precisam fazer essa experiência aí na casa de vocês, não, porque pode acontecer algum acidente. O manuseio com os produtos, com os combustíveis, eles são muito perigosos. Então, se a gente puder evitar, melhor ainda, beleza? Vamos continuar. Aí, eu já falei de algumas situações e eu venho com uma pergunta aqui para vocês, né? Como a combustão está presente no nosso cotidiano? Em que situações do nosso dia a dia nós conseguimos perceber a presença da combustão? E aí, na casa de vocês, será que tem muitos processos de combustão? No bairro onde vocês moram, vocês conseguem perceber se existe combustão em algum lugar aí? Como é que a gente consegue perceber se há uma combustão ou não? Geralmente, no processo de combustão, nós temos a liberação de gases. Esses gases que a gente consegue perceber através da fumaça. Pois é. Quando eu acendi a vela na aula hoje, não sei se deu para perceber que sai ali a fumacinha. Nós temos o oxigênio sendo consumido e nós temos a liberação de um outro gás, que seria o gás carbônico. Aí, quando é que nós temos esta combustão acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Um exemplo muito prático e que está muito presente é a fumaça que nós percebemos aí, que está saindo do cano de escape desse automóvel que eu coloquei a imagem aí para vocês. Se está saindo essa fumaça, se está sendo liberado esse gás, significa dizer que nós temos aí a combustão acontecendo. Aí a pessoa vai dizer, sim, professor, o senhor ligou ali, acendeu a vela, né? O senhor acendeu a vela, ligou um fósforo, né? Acendeu um fósforo e a vela, ela ficou ali, pegando fogo, em combustão. E como é que isso acontece no carro? Qual é a fonte de energia que faz com que o carro, dentro dele ali, aconteça uma combustão? Primeiro a gente precisa saber que os automóveis, eles funcionam com combustíveis, que é a gasolina, o etanol, o diesel, são combustíveis líquidos. E eles entram em combustão. Como eles entram em combustão? A partir de quê? Quando nós ligamos o carro, nós temos um aparelho lá, eletrônico, que lança uma faísca, chamada de velas também. Eles liberam uma faísca. Essa faísca faz com que a combustão aconteça dentro do veículo. Pois é, então, os automóveis estão ali um processo de combustão acontecendo. Há uma queima de combustível para fazer com que eles se locomovam. Onde mais? Nas indústrias. Muitas indústrias trabalham com o processo de combustão. Por isso que nós temos aí a liberação de muitos gases na atmosfera. Porque muitas indústrias trabalham com um processo ainda de combustão de materiais. Onde mais que nós temos a combustão? Olha aí o exemplo que eu disse para vocês. Praticamente todos os dias, nas diversas casas espalhadas aqui pela nossa cidade, pelos nossos bairros aqui, pelo Brasil, todos os dias, nas residências, as pessoas estão utilizando gás de cozinha para preparar os seus alimentos, para cozinhar. E esse processo acontece com a combustão. Pois é, falamos que o automóvel trabalha com combustível líquido, né? Gasolina, etanol e assim vai. Nas nossas residências, né, na nossa casa, nós trabalhamos a combustão, mas o combustível que nós temos lá é o gasoso, é o gás butano. Então nós temos aquele botijão que as pessoas compram, que tem alguns caminhões que passam vendendo.
alguns carros até menores e vendem aqueles botijões e tem que ter o maior cuidado porque dentro daquele botijão, dentro do botijão de gás, tem um gás altamente inflamável. Pois é, esse gás, quando entra em contato com a fonte de energia, vai fazer com que ele entre em combustão. Então, por isso que a gente tem que ter o maior cuidado quando vai colocar lá o gás de cozinha, para não deixar vazando, né? Ter o cuidado na hora de manusear isso, para não ter nenhum vazamento e a gente não correr nenhum risco de ter algum acidente grave. Então, é preciso ter muito cuidado com esses produtos, com esses combustíveis, que são produtos inflamáveis. Colocou uma fonte de calor, vai haver a combustão. Então, como eu disse a vocês, existem os fogões que têm a fonte de energia que é elétrica, você aperta o botãozinho, ele vai lançar uma faísca e o fogo vai acontecer. E tem aqueles que não são elétricos. As pessoas utilizam fósforo, acendedores, mas precisa ter uma fonte de energia para que a combustão aconteça. Lembra aí dos 3 elementos. Aí alguém pensa, no período junino, período de São João, nós temos ali, principalmente uma tradição do interior do nosso estado, nós temos as fogueiras. Pois é, as fogueiras também aí são um exemplo de coisas do nosso cotidiano que apresentam a reação química que nós estamos tratando hoje, que é a combustão. Pois é. E quais são os elementos que eu tenho presentes aí nessa fogueira que caracterizam essa combustão? Eu tenho aí o fogo, né? A gente está vendo o fogo acontecendo. Se você for chegar perto dessa fogueira aí, com certeza você vai sentir calor. E nós temos, claro, os elementos presentes para que essa combustão esteja acontecendo. Primeiro, se a madeira estiver lá sozinha, ela não vai começar a pegar fogo do nada. A gente precisa ter a madeira, nós precisamos ter o oxigênio do espaço, né, que nós estamos ali, e precisamos da fonte de energia, a gente precisa do calor, precisa aquecer. Então, ali, a fonte de energia vai fazer com que esse combustível, que no caso é a madeira da fogueira ali, aconteça aí a combustão. E aí, sabia que acontece esse processo de troca de energia dentro do nosso corpo também? Até as células do nosso corpo também apresentam combustão, para que se movimentem, para que se circule dentro da nossa corrente sanguínea. Lembra que teve uma aula anterior que nós trabalhamos o sistema circulatório? Ainda iremos conversar mais sobre isso. Ou seja, o nosso corpo, ele está em movimento. Mesmo que eu esteja parado aqui, existem órgãos, existem aqui o sangue que está passando nas veias, nas artérias, e para que esse movimento aconteça, nós temos um processo também de combustão presentes aí nas células. Ou seja, nós temos combustão presente em muitas situações da nossa vida, em muitas situações do nosso cotidiano. A descoberta do fogo foi algo muito importante para a nossa sociedade, algo muito importante para a nossa vida. Você já imaginou a nossa vida hoje sem a combustão? Você já imaginou tudo isso que eu já falei até agora sem a presença do fogo? Cozinhar alimentos, os transportes e outras coisas que funcionam a partir da combustão. Vocês sabiam que os trens, as locomotivas antigas funcionavam com combustão? Pois é, nunca viram em nenhum filme antigo, desenho animado, aquelas pessoas que vão lá colocando carvão o tempo inteiro? Pois é, e a Maria, que chama-se, né, a Maria Fumaça, e aí saía a locomotiva com aquela fumaça, chamava de Maria Fumaça por conta da combustão, e ela liberava muitos gases, né? Muita fumaça no ar, e aí chamava Maria Fumaça. Ou seja, era um processo de combustão que estava acontecendo ali, fazendo com que aquela locomotiva conseguisse se deslocar. Ou seja, a combustão é algo bom
que está presente no nosso dia a dia, que ajuda em diversas atividades, em diversas tarefas. E aí, para encerrar a aula de hoje, eu quero perguntar para vocês o seguinte: em que outra situação do nosso cotidiano a combustão está presente? Já falei várias aqui, mas será que tem alguma outra situação do seu dia a dia, do seu cotidiano, em que a combustão está lá, está presente? Qual delas? Anota aí no seu caderno, passa para o seu professor, para a sua professora da sua escola, conversa sobre as pessoas que estão aí, fala sobre o que você aprendeu na aula de hoje. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau para vocês! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de matemática de hoje nós falaremos sobre adição e subtração com números decimais. Nas aulas anteriores, a gente já conversou um pouco sobre números decimais, como eles são formados, algumas dicas importantíssimas para calcular os números. E hoje a gente vai trabalhar diretamente com as operações matemáticas. Nesse caso, a adição e a subtração. Mas antes de a gente começar com os nossos problemas, eu vou retomar um pouco. Primeiramente, eu pergunto a você de casa: você já viu essa placa em algum lugar? Isso mesmo, no supermercado, né? Quando você vai com a sua mãe fazer as compras, sempre tem uma plaquinha dessa. E o que é que a gente consegue ver aí? Valores, exatamente. Uma das formas que a gente utiliza os números decimais é quando a gente vai mexer com dinheiro. Isso mesmo. Quando a gente vai utilizar o nosso dinheirinho, a gente utiliza muitos números decimais. Quando? Quando a gente precisa utilizar aquelas moedinhas. Quando a gente precisa utilizar os centavos, por exemplo. Aqui na imagem, a gente tem a placa, por exemplo, da laranja. Laranja super doce, 59 centavos o quilo. Esse 0,59 é uma representação clara de números decimais. Presta atenção, quinto ano. Número decimal sempre possui vírgula. Isso mesmo, já estou dando uma dica importantíssima. Falei de número decimal, quinto ano. Vai ter vírgula. Vai ter vírgula sim. O que vem antes da vírgula é o número inteiro.
E o que vem depois da vírgula são os centavos. Nesse caso, os números centesimais. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou um pouco sobre isso. Olha a outra situação. Eu tenho aqui um combo, né, de lanche no valor de R$10. O número aqui está inteiro. Por que depois tem o 00? Mesmo não tendo decimais, esse 00 pode fazer toda a diferença. O que vem depois da vírgula também tem valor. Nesse caso que tem o 00, não. Se eu quisesse colocar R$10, tranquilo. Mas se, por exemplo, tivesse R$10,01, teria que haver o 1 centavo, porque ele faz diferença. Ele tem valor. Aqui eu tenho outra placa, dessa vez numa liquidação numa loja de vestuário, né? Numa loja de roupa. Olha como tá barato. Metade do preço, de R$ 159,90 por R$ 79,90. R$ 79,90. Você acha que se você der os 79, a pessoa que vai receber o dinheiro vai querer? Não, né? Se ela bota R$ 79,90, ela vai querer receber os centavos sim. Lembra que eu disse que decimal tem valor? É exatamente por isso. Aparentemente, ele pode ter menos valor, mas ele precisa existir. Se você chegar com os 79, se ela for muito boazinha, ela libera. Mas ela vai ter todo o direito de querer os 90 centavos. Beleza? Vamos embora. Outros contextos de utilização dos números decimais. Medir a altura das pessoas. É outro momento que os números decimais são muito utilizados. Dificilmente uma pessoa vai ter só 1 metro ou só 2 metros. 3 metros então, hein? Provavelmente não haverá. Por isso, a gente utiliza os números decimais. Eu, a professora Kedma, tenho 1,53 m. Nem eu tenho 1 metro, nem eu tenho 2. Eu estou praticamente na metade. Por isso que os decimais fazem toda a diferença. Beleza? Vamos lá. Aqui eu também tenho outra situação, que é medir a altura, medir o peso, perdão. Medir a... Oxente, é o peso, minha gente. Não tem nada de altura aí, não. A altura foi no slide anterior. Aí é medir peso mesmo. Dificilmente uma pessoa vai ter só 10 quilos, só 20 quilos, 30, 40. Sempre vai existir essa diferenciação. Os números inteiros e os decimais. Por exemplo, eu peso 56 quilos e 500 gramas, por exemplo. Esse 500 gramas é o meu número decimal. Beleza? Aqui eu tenho o que a gente vai aprender hoje. O que são os números decimais, como eles são utilizados, a adição e subtração de números decimais, probleminhas, aqueles velhos problemas. A gente vai realizar a revisão e, por último, claro, eu vou deixar aquele desafio para você fazer em casa. Vamos lá? Aqui eu tenho uma definição do que são os números decimais. Os números decimais fazem parte do conjunto de números racionais e são escritos com uma vírgula. Lembra do que eu disse no começo da aula? Quando eu falo em número decimal, eu estou dizendo que existirá vírgula. Antes da vírgula, parte inteira. Depois da vírgula, os números decimais, como aquele primeiro slide, aquela primeira apresentação que tinha o valor da laranja, 0,59. A gente leu 59 centavos. Se esse 59 estivesse antes da vírgula, seria 59 reais. Por isso que é importante a gente entender como funciona, porque os valores são completamente diferentes. Quando eu coloco o meu número antes da vírgula, eu estou dizendo que ele é a parte inteira. Nesse caso aí,
da apresentação que eu falei. Se viesse antes, parte inteira. Depois, números decimais. Em caso de dinheiro, eu falo dos centavos. Inclusive, você aí de casa, já parou para pensar por que o nome é centavos? Não. É centavos porque ele está na parte centesimal. Centésimo, centavo. Pega essa dica aí. Aqui eu tenho uma representação básica. Observa, o que vem antes é o meu número inteiro e o que vem depois é o meu número decimal. Aqui eu tenho o número 56,49, onde 56 é a minha parte inteira e o meu número decimal 49. Se isso por acaso fosse um valor em dinheiro, seria R$ 56,49. Beleza? Tá entendendo? Ainda não, mas vai entender. Vamos embora, presta atenção. Os números decimais são separados por uma vírgula. Olha ela aqui. E sempre vai acontecer. Independente de eu utilizar qualquer operação matemática, fica atento você de casa. Se eu falo de número decimal, o meu número vai ter vírgula. Mas eu vou fazer uma adição, bota a vírgula. E a subtração, bota a vírgula. E se eu precisar multiplicar, vírgula também. Divisão, vírgula. Olha aqui, ela é um fator importantíssimo para a gente entender que o número é decimal. Nas operações matemáticas realizadas com os números decimais, a gente deve respeitar algumas condições. Eu preciso que você fique atento agora. Sempre que a gente realizar alguma operação matemática, seja adição, subtração, a gente precisa respeitar a ordem da vírgula. Você lembra daquele quadro de valor e lugar, onde a gente diz unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e por aí vai. Com os números decimais não é diferente. Se é o meu décimo, vai ficar embaixo de décimo. Se é centésimo, embaixo de centésimo. Vírgula abaixo de vírgula. Não esquece, sempre que você for fazer as operações, uma vírgula precisa estar abaixo da outra. E a ordem dos números também precisam ser respeitadas. Beleza? Vamos lá. Na adição de números decimais, precisamos somar os números de acordo com suas casas decimais, ou seja, inteiro abaixo de inteiro, decimais de decimais, centesimais embaixo de centesimais, milésimais abaixo de milésimais. Não esquece, a ordem ela precisa ser respeitada. A gente precisa escrever de forma que a vírgula esteja abaixo da outra e, no resultado, a vírgula deve estar também no mesmo alinhamento. Não tem mistério. Quando você for fazer aí, na sua casa, qualquer operação envolvendo números decimais, faz o seguinte, já coloca uma vírgula abaixo da outra. Você não vai se perder. Você vai conseguir fazer a operação tranquilamente. Beleza? Vamos embora. No caso de uma subtração, o número maior ocupa o lugar do minuendo. Ó. Quando eu falo de minuendo, é o primeiro termo, é a parte de cima. O número maior, você vai colocar em primeiro lugar. O número menor, que é o subtraindo, embaixo. E, por último, é o resultado, que a gente chama de resto ou diferença. Num problema, quando você escutar, quero saber a diferença de tais valores, subtração, decimal ou não decimal, beleza? No nosso caso aqui, a gente tem 69,99 menos 29,90. Respondendo rapidamente, 9 menos 0 é 9,
9 menos 9, 0. 9 menos 9, 0. 6 menos 2, 4. O meu resto, ou a minha diferença é 40,09. Olha o decimal aqui. Professora, mas tem um 0 depois da vírgula. Mas na última casa não tem valor, então ele permanece aí, beleza? Não esquece, a vírgula, ela precisa estar alinhada em todo o processo de resolução do problema. Quando eu digo que ela está alinhada, é porque eu estou respeitando as casas decimais, ó. Nesse caso aqui, a gente tem uma casa centesimal. Aquela parte dos centavos, lembra? Pronto. Esses 40,09, ó, décimo, centésimo. Por isso que a gente diz que a casa é centesimal. Nesse caso aí, beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho um quadro de valor e lugar que é para você perceber como é que funciona dentro daquele quadro, que é muito fácil. A gente já trabalhou com ele e ele vai facilitar muito. Se você está com dúvida, se você ainda não está seguro, não tem problema nenhum. Desenha esse quadrinho e põe os números na sua devida ordem. Ó, dezena está abaixo de dezena, unidade abaixo de unidade. E depois da vírgula, quinto ano, décimo, centésimo. Eu poderia ter outro valor depois? Claro que sim. Um exemplo disso é em corrida de carro. Aqui a gente tem centesimal, a casa é centesimal, mas numa corrida de carro, por ser velocidades muito altas, são trabalhadas casas milésimais. Então, se eu fosse utilizar o tempo de uma corrida, o tempo que um piloto percorreu a pista, eu poderia utilizar a casa milesimal, que é o que normalmente é utilizado numa corrida de automóveis. De moto, enfim. Aqui no nosso quadro, eu posso utilizar os diversos números, desde que eu respeite a sua ordem. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Aqui eu já tenho um exemplo para a gente começar a nossa prática. Eu utilizei o quadro de valor e lugar para você que está em casa não errar mais questões de adição e subtração dos números decimais. Exemplo número 1. Carlos levou sua filha para comprar material escolar. Ele comprou uma mochila por R$ 69,90 e um estojo por R$ 10,90. Qual foi o valor gasto para comprar esses materiais? Vamos ver? Vamos ver o valor que ele vai gastar? Aqui eu tenho o valor da mochila e tenho o valor do estojo, que é o que eu vou somar, né? A gente vai fazer uma adição. Eu utilizei o quadro de valor e lugar. Você que está em casa, está com dúvida? Usa esse quadrinho, não tem erro. Respeita a vírgula, respeita a ordem do número. 69,90, o 60 que representa a minha unidade, a minha dezena, o 9 a unidade e os 90 que será o meu décimo e o meu centésimo. E o valor do estojo que é 10,90. Professora, coloquei tudo no devido lugar, está tudo no quadro, o que é que eu faço agora? Não é adição? Então soma. Respeita a ordem, respeita a vírgula e faz a operação de adição normalmente. 0 com mais 0, 0. 9 com mais 9, 18. Lembra que aqui eu vou precisar colocar o número 1. E aqui, vê, 9 com 9, 18, vai 1. Tem alguma coisa estranha aqui, hein? Aqui, a gente vai obter o valor. Carlos gastou 80 com os numerais comprados para sua filha. Mas ele pagou R$81. Quanto foi que ele recebeu de troco? Não escutei. Vamos ver? Quadro de valor e lugar. Dessa vez, eu vou utilizar, ao invés da adição, eu vou usar a subtração. Por quê, professora? Porque eu quero troco. Se eu quero troco, eu vou querer a diferença. E se eu quero diferença, eu vou utilizar a subtração. Beleza? Vamos embora.
Aqui é simples, eu só vou retirar. Aqui eu já sei que eu tenho esse meu R$1, que eu vou tirar só os 80 centavos. No final, vai sobrar 20 centavos, que é o meu troco. Pode ser que você não queira, mas normalmente todo mundo quer receber o que sobra. Vamos lá, vamos embora. Tem mais. Exemplo número 2. Pedro foi ao supermercado comprar alguns lanches. Encontrou um biscoito por R$ 2,40, um salgadinho por R$2 e um refrigerante por R$ 2,50. Ele comprou todos os itens. Olha, Pedro comprou tudo. Se ele comprou tudo, a gente vai somar todos os valores. Não importa a quantidade de termos. Se a gente precisa fazer uma adição, a gente também pode utilizar o quadro de valor e lugar, que a gente também vai encontrar o resultado. Eu tenho os valores aqui, R$ 2,50, mais R$2, mais R$ 2,40, que é o biscoitinho. Ele comprou tudo, ó. Percebe, quinto ano? Ele comprou tudo. Se ele comprou tudo, ele vai ter que pagar por tudo. E a gente já utilizou o nosso quadrinho aqui, ó. R$ 2,40 mais R$2 mais R$ 2,50, ó. 0 mais 0 mais 0, 0. E 4 mais 5? 9, claro. 2 mais 2, 4. Com mais 2, 6. Pedro gastou R$ 6,90 nesse lanche. Beleza. Ele gastou esse valor. Só que ele pagou com R$10,90. Nesse caso, Pedro quis facilitar o troco, né? Ele já deu a quantidade de centavos para ver se ele recebia o número inteiro. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo, só que dessa vez eu vou utilizar a subtração. Por quê? Eu quero troco. Pedro deu mais do que era para ele pagar. Por isso ele vai receber o troco, ele vai receber a diferença. Exatamente. Se eu falo de diferença, eu estou falando de subtração. E aqui ficou mais simples, né? 90 centavos menos 90 centavos, 0. 10 menos 6, 4. Ele vai receber de troco R$4. Exemplo número 3. Maria saiu de casa para aproveitar a liquidação de uma loja de roupa. Comprou uma blusa por R$19,90, um short por R$27,50 e um lenço por R$11. Eu quero saber o valor que Maria gastou com todos esses produtos. Ela também comprou tudo. Assim como Pedro, né? Maria aproveitou a liquidação. Vamos embora. Eu tenho os R$19,90 da blusa, R$27,50 e mais 11 que foi do lenço, né? O que é que a gente vai fazer? Se ela comprou tudo, a gente vai somar tudo no nosso velho quadro de valor e lugar. Aí a gente tem R$19,90, R$27,50 e R$11. 0 mais 0 mais 0, logicamente vai dar 0. 9 com 5, 14. Vai 1. Tem alguma coisa estranha aí, mas vamos continuar. 9 mais 1, 10, 17, 18. Vai 1 aqui, ó. 1 mais 1, 2. Com mais 2, 4. Com mais 1, 5. Ó, tem centésimo ou não tem aí? Tem centavo ou não tem centavo? Tem sim. Então, a gente vai obter o valor final, R$ 58,40. Quando a gente fala de número decimal, é exatamente por isso. Nunca o valor é inteiro. Existem situações que podem ser e existem situações que a gente precisa, vamos dizer assim, separar a parte inteira da decimal. Nesse caso aqui, a gente divide o real e os centavos, certo? Onde o real ele é representado por esse 58, que vem antes da vírgula, e os meus centavos depois da vírgula. Maria gastou R$ 58,40 com os produtos em liquidação. Se Maria pagou com R$ 60, quanto ela recebeu de troco? Vamos ver? Você aí de casa, consegue me dizer o valor?
E se eu colocar esse quadro aqui, você consegue dizer para mim? Pergunta fácil. Questão de subtração. Por que a questão de subtração? Isso mesmo, porque a gente está falando de diferença. A gente está falando do troco que ela precisa receber. Se ela pagou 60, mas o valor deu 58,40, ela vai precisar do troco. Exatamente. Nesse caso, o troco vai vir em real e centavos. R$60 menos 58,40. 0 menos 0, 0. Nesse caso aqui, como esse valor é menor do que esse, a gente vai fazer o quê? A gente diz que pega emprestado, mas na verdade a gente divide isso daqui, a gente redistribui, tá certo? Quando você escutar em emprestado, na verdade é uma redistribuição. Onde eu vou pegar R$1 daqui, ó, aí vai ficar 9 menos 8, que vai dar 1. Só que aqui, ao invés de 60, será 59, porque eu não peguei aquele real, então será 59 menos 58, que vai dar, no total, R$1,60 de troco para Maria. Beleza? Eu ainda tenho outro. Lucas foi à loja de brinquedo para comprar um presente para seu irmão mais novo. Comprou uma bola que custou R$15,80 e um carrinho R$21,90. Quanto o Lucas gastou nos presentes do irmão? Mesmo processo. Os R$15,80 mais os R$21,90. Olha aqui de novo, quadro de valor e lugar. R$15,80 mais R$21,90. No total, isso deu R$37,70. E quanto ele pagou? Será que vai ter troco? Vamos descobrir. Ele gastou R$37,70 com os presentes. Ele pagou R$40. Observa no quadro de valor e lugar. Mais uma vez eu precisei de centavos, ó. Por isso o importante da gente perceber e saber sobre os números decimais. Nesse caso aqui ele recebeu R$2,30 de troco. E o que a gente aprendeu hoje? Deu pra gente fazer bem muito exemplo, né? Deu pra gente, você em casa pode fazer isso tranquilamente. Lembra do quadro de valor e lugar? É só você montar ele e treinar na sua casa. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o seu professor. O que foi que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que para calcular a adição ou subtração de números decimais, precisamos estar atentos a algumas situações. É importante ter cuidado com a localização da vírgula. Ela separa a parte inteira da decimal. Temos que observar a ordem dos números, unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo e por aí vai. E aí a gente trabalhou os números decimais, o que são, como eles são utilizados no dia a dia. Lembrando, quinto ano, quando a gente fala de centavos, a gente já está automaticamente falando de números decimais. Agora a gente vai para o nosso desafio. Eu espero que você aí de casa, a partir da aula que a gente aprendeu, que a gente compartilhou junto, consiga responder. Lembra do quadro de valor e lugar. Se você colocar as ordens dos números no lugar correto, a vírgula no lugar correto, você não vai ter problema. Observe essa tabela da banca do senhor José. Eu tenho vários produtos e tem preços variados. A minha pergunta é: quanto você irá gastar se comprar 1 quilo de maçã, 1 quilo de manga e 1 quilo de limão? Uma dica: vai ter decimal aí, vai ter centavos. Então, monta o quadro de valor e lugar, faz a soma. Já dei outra dica: você vai usar uma adição. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso e eu espero que todo mundo fique bem. Até mais. Tchau, tchau.